Oi, gente! Tudo bom? Gente, no vídeo sobre a minha conversão, muita gente veio pedir pra trazer o Giovanni pra ele contar também, né? Falar um pouquinho, né, sobre a conversão dele, né? Fazer um relato aí, um breve relato. Então eu trouxe ele também pra gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Bom, gente, este é o Giovanni. Quer se apresentar? Eu posso falar? Esse é o Giovanni, meu marido, lindo. Ele tem 30, ó, eu tô querendo envelhecer você. Ele tem 28 anos e vai contar um pouquinho, né, amor, sobre como foi a sua conversão. E então, iniciando aí falando qual era a sua religião antes de você se tornar católico, né? Como foi a sua infância em relação a isso? Certo. Na minha infância não tinha uma religião certa, né? Não tinha uma coisa ali assim sólida, né? Era cada membro da família era de um canto assim. Era uma religião, né? Um espírita, tinha parte católica, tinha parte que não era nada. Tinha uma sala de fruta, né? Não tinha algo assim. Eu ia mais no centro dos espíritas com minha mãe, né? Tipo, sexta-noite, uns negocinhos de verão, sabe? Umas atividades de verão assim que a gente ia lá, de verões, né? Certo. Mas basicamente é isso. Tipo, nada muito aprofundado, assim. Eu tinha mais inclinação pro cristianismo, né? Eu gostava mais. Mas, mesmo assim, era uma coisa meio rarefeita, tipo... Tá, você chegou a falar pra mim que você ia em algumas igrejas evangélicas quando você era adolescente. Comecei a ir por conta, né? Tipo, conheci alguns colegas da escola, né? A maioria pentecostal, né? Naquela época, né? O grosso foi o êxodo, né? Então eu começava a ir, tipo, em algum ali, algum aqui, mas também, né? Nada ali... Eu não tinha uma específica, assim, mas eu só gostava de ficar, né, lendo Bíblia. Eu gostava de ler Bíblia, tinha interesse, né? Sim. Só que não tinha muito conhecimento, enfim. Então quando a gente se conheceu, né, você começou a ir pra igreja evangélica comigo, né, mas não só por minha causa, então, porque você já tinha uma inclinação, a gostar, né? Se não gostasse, não ia, acho que não ia. Certo. Mas eu já fui lá e você tava lá, a gente o útil ao agradável. Sim. E aí eu fiquei lá e comecei a aprender mais, né? Você sempre gostou bastante de aprender, né, sobre essas coisas. Mas aí, quando que você começou, acho que você começou... Qual foi o momento que você começou a pender pro outro lado? Foi quando... acho que foi quando eu comecei a cansar dali, né? Não cansar dali, tipo... Então, quando eu comecei... É porque eu já comecei... Na pregação e tudo mais, eu já via uma coisa muito pendendo pro sentimentalismo, né? Não era muito... Não era coisa racional, era muita coisa, tipo, muito emoção, sabe? Emocional... Aí você tinha que cantar aqueles louvores, você tinha que se emocionar, aí eu tinha que ficar redopiando, desmaiar. Aí o pessoal fazia um espetáculozinho, né? E aí quando você não fazia parte, né, desse grupo que fazia esse tipo de coisa, aí você meio que ficava meio tipo que estranho, né? Mas tem que ser assim, tem que ficar desse jeito assim, né? Você não conseguia sentir aquela coisa? Eu sempre fui introvertido e quieto, nunca foi tipo de grandes emoções assim. Então, eu ficava lá quieto, assim, eu sempre gostei de uma coisa mais intelectual, né? Aí eu ficava olhando aquele pessoal, a palavra muito pedindo pro sentimentalismo, sabe? Tipo, eu ficava vendo várias incongruências no discurso ali, sabe? Tipo, várias, tipo, meu, tá estranho isso aí que o cara tá falando, sabe? Aí eu comecei a ver outras fontes, inclusive protestantes na época, o Augusto Nicodemos, fui ver lá, ele falava até contra aquele negócio de falar em línguas e tudo mais. Eu achei interessante, falei, nossa, é só alguém que, tipo, né, não é tão sentimental assim. E eu percebi que tinha outras vertentes no protestantismo que eram mais racionais. Eu achei bem interessante. E cada vez que você ia mais antigo, né? Você precisava de uma vertente mais antiga, era mais racional, né? Aí eu percebi que foi meio que se perdendo muita coisa a partir do momento que você vai modernizando muito, né? Essas pentecostais de hoje em dia, tipo, não tem nada, assim, de cristianismo até. Quando você percebe, assim, sabe? Tipo, é muito sentimentalismo, assim. Você achava que a tradição era importante, tipo... Eu achava que tipo, tinha algo interessante ali, né? Até quando eu comecei a estudar a história do Brasil, eu, né, esbarrei com a Igreja Católica e tudo mais, aí você via essa ala mais antiga do cristianismo, né? E era muito mais interessante. Eu falei, nossa, tem muito mais sabedoria aqui, muito mais, né, muita coisa a se aproveitar. Já na ala mais neopentecostal, tipo, não tinha nada ali, era meio vazio, eu ia lá e falava, tipo, eu quero estudar, tipo, o quê? Não tem tradição, não tem memória, não tem nada. Inclusive, até pelo parâmetro de outros protestantes, inclusive. Né? Eu citei aqui alguns Nicodemos, mas tem outros que eu não vou conseguir citar o nome aqui. Mas, tipo, vários que, sabe, não bate. Falei, tem alguma coisa errada. Que se eles estão certos, logo os pentecostais estão errados. Esse pessoal aqui de Bola de Neve tá errado. Por exemplo, eu cito Bola de Neve porque que a gente ia lá. Mas se esse pessoal tá certo, tipo, 2 podem estar errados, mas 2 não podem estar certos. Sim. Alguém aqui tá errado ou tá todo mundo errado. Isso eu ficava pensando nisso, aquela pulga atrás da orelha, eu falei,
Só pra ficar claro, né, a Bola de Neve não era a igreja oficial que a gente frequentava, né? A gente chegou aí por um tempo. Sim, mas a gente foi bastante lá. Eu lembro que... Eu até lembro, a primeira vez que eu conheci sua mãe foi lá, lembra? Não, você falou, minha mãe vai estar lá, aí a gente foi lá. Ah, é? Eu lembro disso. Tá, e qual foi o momento, então, que você parou, você deixou de ir pra começar a ir na igreja católica? Tipo, teve mais alguma coisa, assim, que te impactou? Que você meio que, sabe, falou, não dá mais pra... Foi no estudo da Bíblia, eu acho, né? Na história, como um todo, né? Eu ficava muito... pensando muito nesse aspecto da cristandade. Então, não tem uma única coisa, né? Tipo, é uma junção de fatores. Mas o meu interesse, né? É pela história do cristianismo, né? Tipo, quando acabou o Apocalipse, tipo, e depois, né? No nada se falava desse período, né? Principalmente, tipo, nessas igrejas pentecostais. Nada, tipo, acabou a Bíblia... O Dante. Não, pode continuar, amor. Não tem como, o pessoal sabe que a gente tem filho e, né? Acabou a Bíblia e, tipo, acabou a história cristã do mundo. Basicamente, você pula 20 séculos aí e já começa a falar do seu pastor. Aí o pastor, tipo, às vezes na pregação, o pastor nem tem o que falar. Eu percebia muito isso, tipo, você nem tem história mais o que falar, nem tem muito o que falar, o cara fica falando da vida dele, tipo, mas... Desculpa, mas a sua vida não é interessante. E aí eu ficava com curiosidade, tipo, esses 1500 anos, esses 2000 anos... Meu marido é mais direto, tá, gente? Mas eu pensava, é o que eu pensava na época, lá, tipo... Sim, não, seja sincero, né? Tipo, não é legal isso aqui, meu, tipo, eu vou pentear o cabelo de manhã e eu oro pra Deus, tipo, não, cara, tipo, aconteceu tanta coisa na história, sabe? Aí eu fui atrás desse período, né, desse vazio, dessa coisa que varre embaixo do tapete, ninguém fala, né? Por que ninguém fala, né? Não aconteceu nada de 2000 anos, o cristianismo não se desenvolveu. Não foi importante, né? Tipo, aí eu comecei a ver e tinha muita glória ali. Tinha muita glória envolvida. O evangelho, na verdade, ele continuou, né? A Bíblia acabou ali, beleza, mas até a Bíblia fala, né? Que nem tudo dá pra ser escrito ali. Não caberia nos livros do mundo. Então, tipo, aquilo é uma parte, uma fração apenas, né? Continua até os dias de hoje, né? Aí tinha muita coisa que eu comecei a estudar, falei, nossa, que legal isso, sabe? Tipo, nunca me foi apresentado. E quando eu estudei história, quem tava ali em todas essas ocasiões era a Igreja Católica. Tipo, não era a Igreja do Nicodemos, por exemplo. Não era outra igreja protestante. Era sempre a Igreja Católica. A Queda de Roma, aí no Mundo Bárbaro, a Catequização do Mundo Bárbaro e por aí vai, sabe? Tipo, foi sempre a Igreja Católica que tava lá. Fazendo alguma coisa, interferindo, mudando tudo, criando alguma coisa, desenvolvendo, sabe? Eu falei, essa igreja aí ela fez tudo praticamente, né? Aí eu percebi que ela tinha feito tudo em questão do cristianismo. Na ordem do mundo, enfim. Aí eu vi, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Eu falei, os frutos dela são muito gloriosos pra gente ignorar e simplesmente jogar de escanteio. Tipo, não, tem uma coisa de muito valor aí, de muito especial. Aí eu fui atrás. Legal. Até Paulo falava isso, né? Você não vai conhecer um cristão pelo que ele... palavras bonitas, mas pela tradição. Ele falava da sã tradição, né? Do evangelho que eles pregavam. Ou seja, ele falava de uma tradição que era mantida, né? De uma sucessão. Ou seja, você tinha esse aspecto. E a Igreja Católica era o único que mantinha isso, tinha aquele zelo, sabe? Então eu já tava quase lá, tipo, Mas aí quando eu pesquisei a respeito da Bíblia, da história da Bíblia, que na verdade, que tem muito isso no cristianismo, né? É a Bíblia que funda a igreja. Ou tipo, eles ficam naquele negócio, tipo, não, a igreja tem que estar de acordo com a Bíblia, hein? Tem que ser bíblico, sabe? Aí quando eu vi que na verdade no mundo cristão não foi assim. Veio uma igreja primeiro, né? E depois dessa igreja veio a Bíblia. E ficou mais ou menos uns 400 anos sem Bíblia. Aí eu falei, 400 anos é muito tempo. Tipo, todo esse tempo sem Bíblia, o pessoal vivia como o cristianismo? Só na tradição. Na oralidade, né? Cristo não escreveu nada. Cristo não mandou ninguém escrever nada. Ele só falou e mandou os outros pregarem. Tipo, vai lá, ide pregar o evangelho da criatura. Eu falei, então é a tradição, né? O mundo antigo era assim. Não tinha essa coisa, tipo, moderna de ter um livro. Todo mundo tem um livro na casa. Vai lá numa livraria, pega um livro, coloca lá na casinha lá e... Pra você conseguir um livro naquela época, tinha vários fatores que impossibilitavam, né? Tinha o preço, tinha a confecção, o pessoal não sabia ler, tipo né? O ensino era passado de maneira diferente, né? Não era como hoje em dia, às vezes o pessoal tem um anacronismo de imaginar o mundo hoje e... Não, antigamente era assim também, não. Era totalmente diferente, era a oralidade era tudo, né? E depois de muitos séculos vinha a escrita. Isso em todas as culturas, né? Na Grécia, em Roma, e até em culturas mais antigas. Escritos de Alexandre o Grande foram feitos só depois, né, da morte dele, muito tempo depois. Tipo, então, e a Bíblia foi igual. Foi muito tempo depois de Cristo, muito tempo depois. E a Bíblia, então, de qual livro, tinha vários livros, e qual livro era o correto, qual não era, veio 400 anos depois, de muito debate na Igreja Católica.
E aí eu percebi que a gente só entende o que é a Bíblia hoje porque um papa um dia bateu o martelo. Falou, ó, esses livros aqui são inspirados e aqueles não. Então, se você é protestante, no caso que eu era, e acreditava na Bíblia, é por causa de um papa, que um dia falou que, né, a Bíblia é isso e não aquilo. Aí eu percebi que, tipo, não, uma tradição tão poderosa, tão importante, que ela segurou as pontas ali do cristianismo, quando não havia Bíblia, quando não havia nada, quem segurou as pontas foi a tradição, e a tradição julgou as escrituras de uma certa forma, né? Porque na Bíblia não fala qual livro é inspirado e qual não é. Não havia nem nome dos livros, não havia versículo, não havia nada. Então quem que realmente julgou ali, falou, não, isso aqui foi a tradição. Aí quando eu percebi isso da tradição, eu falei, não, vou para a Igreja Católica, que é ela que tem a autoridade. Se ela julga a Bíblia, ela julga tudo. E aí depois eu achei aquele versículo lá, né? Falando que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Não, eu já tinha pensado tudo nisso. Aí quando fui naquele versículo que eu achei, eu falei, nossa, meu, tá falando aqui já. Tá dando as cartas, né? Tipo, a coluna e fundamento da verdade é a igreja, a casa do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. E isso eu nunca tinha visto na igreja, na Bola de Neve ou qualquer outra. Eu não me lembro desse versículo ser dito. Esse ensinamento ser explicado. Também. E várias outras, né? Tipo, nossa, tinha um monte. Eu descobri outra Bíblia quando eu virei católico. Tipo, um monte de versículo que, tipo, o pastor nunca li, falava pra gente. E quando eu vi isso aí, tipo, não tá falando aqui em uma Bíblia, que é a coluna e fundamento. Tá falando que a igreja quer. A igreja. Até naquela parte que fala quando alguém tá em erro, né? Aí ele fala, repreenda o seu irmão. Ah, o seu irmão ainda não escutou. Chame mais outros irmãos, repreenda eles. Se ele não escutou né, o coletivo, pegue e leve-o à igreja, fala. Tipo, ou seja, existia essa coisa, essa instituição chamada igreja, que ele dava uma importância muito grande, que julgava ali quem era pagão, quem não era. E foi basicamente isso. Quando eu percebi essa verdade histórica, não é nem teológica, é histórica, né? Inclusive, quando eu percebi isso, foi em livro de história, de historiadores, mas nem católicos. Apenas alguém fazendo um estudo histórico. E, tipo, não, isso foi assim que ocorreu. Então, pronto. Né? Não tem muito que você debater ali. Igual eu falei, eu não sou muito emotivo, né? Tipo, ai, sabe? Eu sou, tipo, dá um fato, né? E eu quero ficar nesse fato. E não, só outro aspecto também que eu pensava, né? Era aquela falta de... meio que... sei lá, eu senti isso. Quando você tava lá, né? Você ficava muito... parece que eu tô flutuando. Né? Igual eu falei, não tem uma tradição ali que você segue, né? E na história você percebe que eles tinham esse zelo com uma tradição, né? Eles lutavam contra as heresias, faziam inúmeras coisas, né? Se reuniam em concílios pra ver o que é o que não é o que. Grande parte do cristianismo, né? Sobreviveu sem Bíblia e foi desenvolvido sem Bíblia, né? Então só a escritura já é falso, né? Pronto, acabou. Não tem o que falar. E aí eu via nesse negócio, tipo, não, vai na Bíblia e acabou. Aí eu via muitas opiniões díspares, né? Tipo, cada um falava uma coisa e ficava naquele disco que não me disse. Da falta de tradição, né? Que, tipo, não tinha absolutamente nada concreto, era tipo, pega a Bíblia, interpreta, mas tipo, e aí, se eu interpretar diferente do pastor ali? Tipo, não, mas ele, né, é uma autoridade. Mas por que ele é autoridade? Ele negou tantas outras autoridades? Por que ele é a autoridade? Agora o cristianismo vai dar certo, por causa que ele chegou, sabe? Eu ficava pensando assim, tipo, meu, ele protestou de outros protestantes, não foi nem da igreja católica em si. Foi de outros protestantes. Então eu falei, por quê? Por que eu vou ouvir o que ele tem a dizer? Eu não ouvi, por exemplo, Lutero. Lutero fala que tem que batizar, pode ter imagem, Maria Mãe de Deus, inúmeras outras coisas, né? Que nós católicos acreditamos também. E aí? Tipo, aí ficava muito nessa, tipo, meu, e aí, cara? Tipo, e ninguém pode julgar ninguém, né? Porque se é só a escritura e tu tem 30 mil opiniões diferentes, a minha é mais uma, né? Então, o pessoal até pode falar, você nunca foi evangélico de verdade. Eu falei, mas o que é evangélico em relação a quê, né? Tipo, por uma seita podia ser que eu era, pra outra não, tipo, alguma opinião, né? Dentre tantas outras, então não faz diferença nenhuma a gente discutir isso. Tipo, ser evangélico é uma coisa que não há uma organização que vai julgar alguém evangélico, né? O luterano é uma coisa, o cara da Bola de Neve é outra, alguém da Universal é tá diferente também, tipo, então, isso me incomodava também, tipo, não, tá, é uma anarquia, isso aqui é uma torre de Babel, ninguém se entende. Aí, É isso aí? Então tá bom. Então, muito obrigada aí, Giovanni, pela presença, por ter aceitado o convite. Foi a pedido dos meus seguidores, vem? Foi isso, né? Então tá bom. Manda um beijo pro pessoal, um abraço, um beijo. Tchau.